Sejam bem-vindos, tá? Vamos reiniciar o nosso estudo, que a gente já estava até começando, acho que vocês estavam até acompanhando, alguns aí, já acompanhando no YouTube, né? E agora a gente está aqui de volta. É que bloqueou, deu uma pane geral no Facebook, eu não sei se foi só comigo ou com os outros também, mas agora nós vamos começar para valer, tá? Tá dando para ouvir bem, né? Então nós vamos começar, tá? Tá certo, pessoal. Vou fazer uma prece rapidinho aqui de novo, já que a gente está, né, com pessoas aqui que não estavam, né? Vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, pela chance de estarmos juntos, pelo amor que nos envolve, por podermos estudar e propagar a informação espírita que nos esclarece, que nos amplia os horizontes para o nosso entendimento, para a nossa felicidade, para a nossa harmonização. Abençoa todos que aqui estamos física e espiritualmente e que possamos, Senhor, permanecermos juntos contigo, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos agora retomar o estudo. Falei, vamos recomeçar agora do começo, né? Nós estamos no capítulo 3, tá? Falando da obsessão. E o André Luiz, o Hilário e o Clarencio olhando ali na casa do Amaro, né? Eles vieram espiritualmente ali para a casa do Amaro, no Rio de Janeiro, e estão observando o quarto onde está a esposa do Amaro, a Zulmira, que é a sua segunda esposa, adoentada, acamada, e ao lado dela a Odila, que era a primeira esposa do Amaro, que está obsediando a Zulmira, está deitada ali junto, mas envolvendo vibratoriamente, como que cuidando ali da Zulmira num processo obsessivo, tá? Então eles estão observando e o Clarencio está explicando, né? A jovem senhora é a Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa do Amaro e mãezinha da Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu, empenhada em combater aquela que considera inimiga. Quer dizer, a Odila, ela considera a Zulmira, a segunda esposa do Amaro, né, como uma inimiga dela, né? Não considera como alguém que está cuidando da casa dela, do ex-marido, né, do viúvo, né, dos filhos dela. Não, ela considera uma inimiga, uma invasora do lar dela. Talvez como todos nós sentiríamos, né, por mais informações que tivéssemos, é uma coisa para a gente trabalhar. A gente até falou isso no último estudo, né, uma coisa para a gente trabalhar dentro da gente, né? Com as informações que a gente tem, será que a gente saberia lidar, né, com a nossa morte e ficar nosso parceiro na Terra, casando de novo, tendo outros filhos ou não, mas, né, como é que cada um de nós reagiria? Então, é um desafio para a gente, né? Seria a aplicação mesmo dos ensinos de Jesus, enxergar que o amor é algo que deve abranger a família humana, deve abranger a família universal e não apenas um círculo restrito de pessoas, né? Então isso é algo para a gente pensar, né? A Odila ficou presa ali ao ambiente familiar por não conseguir entender isso, né? E certamente é uma pessoa boa, só que ciumenta, né? E ficou muito presa ao ciúme que está consumindo ela no plano espiritual, né? E fazendo ela obsediada a Zulmira, né? E aí eles estão vendo, né, empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se, de imã, né, imanta-se a ela
através do veículo perispirítico, né? Quer dizer, perispírito a perispírito. O perispírito da Odila imantado, grudado ali ao perispírito da Zulmira. Na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos. Então vai se acoplando ao cérebro, aos nervos todos esparramados no corpo, controlando a rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos. Você pega, por exemplo, a hipófise, que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, né? A hipófise ela controla um monte de outras glândulas. Ela controla um monte de hormônios produzidos, talvez a maior parte dos hormônios na hipófise, que é pertinho da glândula pineal, ou epífise, né? É a hipófise ou pituitária e a epífise, que é pineal. Então a hipófise, se ela começa a se desequilibrar, ela pode alterar todo o nosso organismo. Pode alterar a tireoide, pode alterar o funcionamento do pâncreas e de todos os outras glândulas e órgãos, o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, é assim que a obsessão, que a princípio é apenas espiritual, é assim que a obsessão, que a princípio é apenas mental, emocional, passa a ser física, passa a ser de decorrências físicas, orgânicas sérias, podendo causar desequilíbrios do sistema nervoso e do organismo de uma forma bastante séria, tá? Criando doenças, problemas de pele e assim vai. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Pois o André Luiz ele questionou, né? O André Luiz questionou o Clarencio. Por que não há reação da Zulmira? Porque a Zulmira está ali abatida, vencida, desanimada, e a Odila está dominando ela, né? A resposta: porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Quer dizer, explicou o instrutor. Olha que interessante, a Zulmira, que podia estar reagindo, podia estar saindo dessa obsessão, podia reagir aos pensamentos da Odila, a influência vibratória da Odila, ela não está fazendo nada disso. Mas por que não? Ela caiu no mesmo padrão vibratório da Odila. Mas por que ela caiu no mesmo padrão vibratório? Por que ela desceu? Certamente, vamos ver na sequência aqui, certamente ela aceitou certos pensamentos que a Odila está sugerindo. Então ela é assim, o espírito fala assim: você não vale nada, você não presta, você faz tudo errado. Aí a gente recebe aquele pensamento, fala: é isso mesmo, eu não valho nada, eu não presto, eu faço tudo errado, eu sou uma pessoa má, né? Pronto. Quer dizer que aquele pensamento que foi induzido, ele foi aceito. E aí passa a haver um conúbio mental na mesma frequência, mesmo tipo de pensamento, mesmo tipo de onda, mesmo tipo de sentimento. Uma está tendo, eu também estou tendo. Aí fechou aquele circuito de forças, tá? Por isso que quando vem um pensamento assim, de depreciativo, um pensamento negativo, né, eu tenho que rejeitar. É um pensamento negativo? Eu não quero, eu rejeito. Né? Me autodepreciando? Não. Eu tenho valor sim, eu faço coisa certa sim. Às vezes eu erro, mas é normal. Aí você vai, né, se ajustando mentalmente de forma positiva, tá? Porque exatamente, Rosalinha, a gente vai pensando, a gente vai criando formas, pensamento, a gente vai induzindo a nossa vida, o nosso corpo, conforme a gente vai criando esses pensamentos, tá? Então tem que ser pensamentos bons, né? Tudo que for negativo, a gente tem que rejeitar. Porque aceitar pensamento negativo é o caminho para entrarmos num processo obsessivo, tá? Não tem por onde, pessoal. Então, aí continua aqui, né? Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante.
Tá? Então, olha a continuação da explicação aqui, ó. Ela também, não só a Odila foi egoísta no trato para com a família, para com o marido, e continuando a manter esse egoísmo, essa posse, né? E ninguém é de ninguém, pessoal. É uma ilusão a gente achar que nós temos a posse de alguém, tá? Mas enfim, né? Ela também, a Zulmira, a segunda esposa do amado, também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Então, as duas também se sintonizaram por isso também, ó. A Odila mantinha o pensamento egoístico sobre o amado e a Zulmira também entrou na relação com esse sentimento. Então, as duas se equipararam, as duas se sintonizaram, tá? Uma de um jeito, outra de outro, mas é o mesmo tipo de sentimento, de posse, né? Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. Uma coisa boa, né? Sempre foi um pai muito afetuoso. Isso é uma coisa legal, né? Demonstrar afeto, carinho e tal. O toque, né? O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos. Mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. Né? Porque a Odila deixou o Júlio e a Evelina. A Evelina com seus 15 anos, o Júlio mais novinho, né? Mas o Júlio, ele acabou desencarnando afogado no mar, tá? Lamentavelmente. A segunda mulher nunca suportou sem mágoas o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Então aqui já começa a complicar, né? Aqui já começa a complicar. Olha só. A Zulmira, ela nunca aceitou o carinho do amado para com os filhos. Normal, o pai tem o carinho com os filhos, ainda mais os filhos perderam a mãe, né, a Odila, e talvez o amado quis até compensar dos dois com mais carinho até, né, com mais carinho, né, com mais cuidado, pois eles devem ter sofrido muito, e a Zulmira não gostava disso. A Zulmira, muito ciumenta, achava que os dois estavam recebendo mais carinho do que ela. Ela que era a esposa do amado, né? Segunda esposa, né? Então, ela ficava magoada. O carinho do genitor para com os órfãos de mãe deixava ela magoada, né? Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de amado, arrebatada pela morte. Então olha só, a Odila estava perturbada pelo ciúme por ver alguém invadindo a sua casa, a Zulmira, né, casada agora com o amado. Então a Odila não estava bem, a Odila estava desequilibrada, né? E ficando ali no ambiente. E a Zulmira, desequilibrada, porque via o marido dela, o Amaro, cuidando mais das crianças do que dela, ou dando mais carinho para as crianças do que para ela. Aí você junta a fome com a vontade de comer, né? Você vê os pontos de contato de uma e de outra? Então não foi à toa que a Zulmira foi entrando num processo de ligação com a Odila. Vocês vejam que a lei divina ela não engana, não tem como a gente enganar, não tem como a gente trair a lei divina. Não tem como a gente trair a lei divina. É a lei da sintonia, pessoal. É a lei da sintonia. O que você expressa é o que você recebe, né? Com o que você sintoniza, você atrai, não tem jeito. Mas por que isso? É para que a gente aprenda a agir diferente, a pensar diferente, a querer diferente, a sintonizar diferente. É para isso, né? Então a gente recebendo o mal, a gente recebendo o resultado desse modo equivocado de agirmos, aí nós vamos mudando o nosso modo de agir, tá? Então, mais um ponto de contato entre as duas aqui, né? Ela ficava revoltada, então eram duas revoltadas, era a Zulmira revoltada aqui na Terra e a Odila revoltada
no plano espiritual, tá? E ficava reclamando qualquer coisa que o amado manifestasse ternura paternal, ela já ficava choramingando, revoltado, tal, né? Entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de amado, Aldila, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Né? Então aqui vai piorando, né, pessoal? Aqui vai piorando. Né? Em suas preocupações doentias, né, sentindo-se prejudicada no afeto, ela chegou a desejar a morte de uma das crianças. Então vamos ver aqui a sequência. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque imagina a Odila percebendo. Imagina a Odila percebendo esse pensamento da Zulmira desejando a morte de um dos filhos dela. Imagina o problema que vai aumentando, né? O problema dela com a Odila, da Zulmira com a Odila, vai aumentando. Né? Imagina uma mãe vendo os seus filhos correndo perigo com alguém desejando a morte de um deles. Né? Então vai aumentando o problema e a ligação mental entre as duas. Né? Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. Tá? Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo, a Zulmira, né? Não queria que as crianças ficassem atrapalhando, não. E porque as atenções de Amado se concentravam particularmente sobre o menino, o Júlio, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhava. Estão vendo, pessoal? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né, Rosalinho? Você vê que aconteceu justamente o que ela estava querendo, o que ela ansiava dentro dela, o que ela desejava, de certo modo, dentro dela. Acabou acontecendo. Porque o menino acabou se afogando justamente na praia onde eles se banhavam. Né? Então, ela ficava cultivando esses pensamentos. Ela ficava silenciosamente emitindo o anseio de vê-lo afogar-se, né? Certa manhã, custodiando os enteados, separou a Evelina do irmão, permitindo ao Petis, a criança, né, mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. Olha que triste, né? Veja que triste a situação, né? É muito triste isso, né? Imagina o sofrimento de todos ali. Ela queria, ela ansiava por isso, né? Ela ansiava por isso. E o que ela fez? Ela até trabalhou, de certo modo, para produzir isso. Por quê? Porque ela separou a Evelina do irmão. Vai brincar para lá, pode ir brincar um pouquinho mais para lá, tal. Separou a menina do irmão e permitiu que o menino fosse entrando nas águas. Permitiu que ele fizesse uma incursão nas águas. E aí o objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o menino e levou-o para o fundo da água. E ele não conseguiu se reequilibrar e acabou voltando cadaverizado, né? É lamentável isso, né? Mas é a história aqui, né? O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento, e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsediada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. É uma questão complexa aqui, pessoal, e só com o tempo
vai dar para a gente analisar com maior clareza, tá? É uma situação complexa aqui. Aqui a gente só está vendo o começo da história, depois vocês vão entender mais profundamente, tá? Mas o que aconteceu? Obviamente, a Zulmira depois sentiu-se culpada. O próprio Amaro culpava ela. Por quê? Porque classificou ela de desleixada, né? Negligente, e jogava certamente a culpa sobre ela. E ela também, porque ela desejou a morte do menino e de alguma forma facilitou o processo, né? Então ela trazia o sentimento de culpa. Imagina a Odila vendo o filhinho dela morrer sem o cuidado da Zulmira, né? Imagina a Odila, o sentimento contrário a Zulmira. E agora a Zulmira estava com sentimento de culpa, o que favorece muito a obsessão. Nós não devemos permitir o sentimento de culpa. Nós devemos trabalhar aquilo que achamos que fizemos errado e nos dispormos à mudança. Entrarmos na culpa, como diz Joana de Ângeles, jamais. Porque aí nós abrimos realmente espaço para as obsessões, tá? E aí nós temos que separar o que é arrependimento e culpa. São coisas diferentes, tá, pessoal? Arrepender-se é constatar o erro. Culpar-se é ficar sofrendo em função dos erros cometidos. Como se pudéssemos voltar atrás. Nós não podemos, o que foi feito já foi feito. Não tem como nós retornarmos, né? O que nós podemos é caminhar para frente, tá? Então quem se culpa se paralisa. Agora, quem se arrepende e se determina a mudança, caminha para frente, tá? Aqui, pessoal, nós podemos adiantar que o Júlio, ele iria morrer de qualquer jeito, tá? Nós podemos adiantar isso. Embora a Zulmira tenha se sentido culpada, totalmente responsável pela morte, nós vamos ver que ela não foi exatamente responsável totalmente pela situação. O fato da gente desejar a morte de alguém, isso faz mal para a gente. A nossa intenção. Você vê que a gente paga até pela intenção que a gente cultiva, né? E ela está sofrendo pela intenção que ela manteve dentro dela. Nós não devemos cultivar isso dentro de nós, né? Com relação a ninguém. Agora, ele morreria mesmo afogado. Fazia parte, nós vamos ver aqui, fazia parte do plano de reabilitação dele, perder a vida precocemente. Mas eu só estou adiantando um pouquinho, só para vocês não acharem que a Zulmira foi totalmente responsável aqui, porque não foi, tá? Mas vamos em frente. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsediada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível, tá? Que é a história que a gente já viu o que aconteceu depois, né? Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. Estão vendo, pessoal? Aqui está falando mal da consciência de culpa, né? Do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, uma falência, é um desarranjo, uma tragédia para a nossa consciência, né? E através dele, sombrias forças se insinuam, né? Então é importante para a gente não ficar cultivando culpas, né? Nós devemos analisar, nos autoanalisar frequentemente, diariamente, e nos determinarmos a mudanças, tá? É isso que nos faz bem. Isso que é enormemente... É muito terapêutico para todos nós, tá? Pessoal, um abraço para todos que estão conosco aí, tá? Todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Estou vendo conosco aí, tá? Aqui, ó. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Ó, desligar o som aqui, tá?
Só para ouvir aqui vocês. Todos que estão chegando, eu não vou enumerar aqui agora vocês, senão a gente vai perder mais tempo falando das pessoas aqui, né? Mandando um abraço para todos, mas sejam todos abraçados, tá? Com carinho. Então vamos lá. Aí ele continua, né? Olha, Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional da Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Tu vê que interessante, né? Então, olha lá, a Zulmira, pelo remorso destrutivo, caiu no mesmo nível emocional da Odila. A Odila está mal, a Zulmira também ficou mal. Né? Então, as duas estão ali na mesma sintonia, por isso que a Zulmira está entregue à obsessão e a Odila está dominando ela totalmente, né? E aí, uma coisa importante que o Clarencio fala é que isso é inacessível aos olhos comuns, né? Nós não conseguimos enxergar, geralmente, na pessoa deprimida, na pessoa entristecida, na pessoa desanimada, na pessoa que perdeu o sentido existencial. Frequentemente a gente não enxerga o aspecto espiritual. A gente acha que é só um estado emocional, psíquico. Né? Mas frequentemente, pessoal, dizem os espíritos que dificilmente nós encontraríamos conflitos mais intensos vividos pelas criaturas sem o componente espiritual. Dificilmente nós encontraríamos uma coisa distante da outra. Porque se não tinha, passa a ter. Se não havia o componente emocional, o componente espiritual passa a ter, por sintonia natural. Não é? Se não tinha o componente, pelo fato de eu entrar numa vibração muito baixa, pensamentos muito deprimentes, eu permito um oportunismo espiritual. Eu permito um acesso dos espíritos que vibram nessa sintonia e que se aproveitam dessa sintonia nossa, tá? Então nós não podemos nunca cultivar esses estados negativos. Nós podemos tê-los, nós podemos senti-los. Tristeza, o espírita não pode sentir tristeza. Lógico que pode. O espírita pode sentir tudo que qualquer pessoa pode sentir, né? A questão não é sentirmos, a questão é o que fazemos com o que sentimos. Tristeza, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, todos nós temos todos esses sentimentos. Nós não podemos negá-los. Agora, o que eu faço com esses sentimentos? Aí é outra coisa. Eu posso perceber que eu não estou bem, mas eu me esforço para sair desse estado, né? Que eu estou com raiva, que eu estou ressentido, magoado, mas eu me esforço para sair desse estado mental, emocional, tá? E também espiritual, né? Ok? Então vamos lá. E aqui o Clarencio fala, é um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Tem muitos casos assim, pessoal. Às vezes a gente pega pacientes, né, na nossa clínica, né, psicológica, às vezes a gente pega pacientes que vêm de tratamentos psiquiátricos, né, que vêm tomando uma lista de remédios, que vêm em estado grave e muitas vezes não sem resultado nenhum, né? Os remédios só vão deixando a pessoa dopada, né? Não que os remédios não sejam bons, são excelentes, mas é que só o remédio não ajuda. Pode ajudar em alguns casos a equilibrar um pouquinho o sistema nervoso e haver alguma melhora nos sintomas, mas as causas profundas dos transtornos psíquicos e emocionais, isso está na alma, isso está no pensamento, isso está no emocional, no espiritual. Aqui no caso a medicina não teria um impacto maior aqui, pelo que o Clarencio fala, né? Porque o caso é de obsessão, né? Calara-se o ministro.
o Clarencio, né? Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Estão vendo? Que coisa, né? A Odila como que estava percebendo a presença dos espíritos amigos ali, e ela se agarrou com mais força a Zulmira, falando essas palavras, né? Assassina, assassina, né? Então é a situação das duas aqui, uma situação difícil, né? Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: pobre moça. A compaixão, né? Os espíritos têm muita compaixão, é uma coisa notável, né? Tanto pela Zulmira quanto pela Odila, né? Muita compaixão. Eles não são parciais, os espíritos não são parciais, os amigos espirituais, eles são imparciais, eles são espíritos amorosos com ambos os lados, porque eles já aprenderam que a rebeldia é uma necessidade também, o ódio é um sofrimento também, não apenas o choro é um sofrimento, mas quem faz sofrer também está sofrendo, né? É uma situação lamentável também. Hilário e eu instintivamente abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo: a violência não ajuda. Aqui uma lição maravilhosa, pessoal. Fantástica essa lição, tá? Olha só, é bem a gente, né? O Hilário e o André Luiz, inexperientes ainda no conhecimento espiritual, na ajuda espiritual, eles já queriam afastar a Odila. Não é assim que a gente faz? Duas pessoas estão se digladiando lá, a gente não quer afastar. A gente quer desfazer o conflito, a gente quer resolver a nossa maneira, né? A gente quer, e às vezes até escolhendo um lado para defender e às vezes criando mais confusão ainda, né? E os espíritos, eles são muito cuidadosos conosco. Então vamos ver, ó, o Hilário e o André Luiz quiseram afastar a Odila. Aí o instrutor falou: não, o que vocês estão fazendo? A violência não ajuda. Peraí, ele está chamando a atitude do André Luiz e do Hilário de violência. Talvez o Hilário e o André Luiz estão achando que a Odila que está sendo violenta com a Zulmira, né? E nós queremos acabar com a violência. Aí a gente vai lá e afasta, né? A gente afasta de uma vez ali a Odila da Zulmira. E o Clarencio está chamando isso de violência. É uma coisa interessante. Por quê? As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. Então isso aqui é muito importante. Olha, as duas estão ligadas uma à outra. Nós já vemos por vários motivos as duas estão ligadas. Porque as duas estão nutrindo sentimentos parecidos. Então toda obsessão, ela não é apenas a imposição de um espírito sobre o encarnado, é a aceitação também do encarnado. Ora, se o encarnado está aceitando, como é que nós vamos abruptamente afastar do desencarnado? Não é? Como é que nós vamos abruptamente retirá-lo da presença do encarnado que estava aceitando, e em alguns casos até gostando da influência, principalmente nos casos de viciação, né? Que envolvem os processos de viciação, o encarnado se compraz com certas presenças que o ajudam a usar as drogas, que o ajudam a beber o álcool, que o ajudam no sexo,
Às vezes até dá mais força para o encarnado ali no campo sexual, né? E aí você retira abruptamente, ele chama outros, ou chama de volta a mesma entidade, chama de volta, né? Então vamos ver aqui, né? Tem situações de obsessão, pessoal, e cada caso é um caso. Se você afasta abruptamente o obsessor, o dito obsessor, que é um espírito como nós, que está no processo negativo, de inconsciência, ou de revolta, ou de viciação mesmo, como nós falamos, né? De ignorância. Se nós afastamos abruptamente, podemos até causar a morte do encarnado. Por quê? Porque os dois estavam num processo tão próximo, tão profundo de ligação, que a energia de um era a energia de outro, o pensamento de um era o pensamento de outro. E vão se entrelaçando como a erva daninha, como o parasita na árvore, né? Aquela planta que vai entrando ali no tronco e sugando a seiva. Então vai se enraizando ali na árvore, né? E se você arranca depois de algum tempo, você pode causar um prejuízo enorme, inclusive para a própria árvore, tá? É o caso aqui, né? Porque veja bem, se você vai, se a influência está se dando no cérebro, no sistema nervoso como um todo, então foi alterando a química cerebral, foi havendo uma mistura de energias de uma mente e de outra, foi alterando o campo celular dos neurônios do sistema nervoso, né? As sinapses nervosas, todo o funcionamento endócrino também. De repente você arranca, né? Você tira de perto aquela influência, aí você provoca uma desestabilização muito grande no sistema nervoso de quem fica, tá? E é muito comum em alguns casos em que você afasta uma entidade que há anos está influenciando o encarnado entrar num processo depressivo. Já vi várias vezes isso ocorrer, né? O encarnado como que estivesse sentindo falta de algo, que ele não sabe precisar bem ao certo, né? Então, muitas vezes é a falta daquele que conviveu com ele décadas às vezes, ou até mais do que isso, tá? Então, vamos continuar. A exasperação, continuou Clarencio, né? A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Tá? Então poderia haver uma queda energética ali na Zulmira de tal forma, né? Uma descompensação, como eu estava falando, que poderia ocorrer a morte do corpo da Zulmira. Tá? Mas então, clamou Hilário contrafeito, né? Bem a gente mesmo, né? No plano espiritual a gente vai dar trabalho para os espíritos. Como extinguir a união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? É uma visão superficial, né? Natural para quem é novato ainda no processo de ajuda, achando que é só afastar uma pessoa da outra e está tudo resolvido, né? Aqui na Terra talvez a gente fizesse isso, né? É só ir morar numa cidade, outro vai na outra, é só afastar e tudo está resolvido. Mas e as ligações mentais vibratórias? Elas não são do mesmo jeito. E a essência aqui, ela não é uma distância física, né? A Odila não tem mais nem um corpo físico, só a Zulmira que está encarnada, né? Então não é material, não é distância, não é afastar, né? A questão é mais profunda. É dentro da Zulmira, é dentro da Odila, é nos conceitos de ambas, é nos pensamentos de ambas, né? Não é uma questão só de afastar uma da outra, né? Afastar o algoz da vítima, né? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso, aqui é diferente, pessoal. Na esfera carnal, a cápsula física, o corpo físico, é precioso e isolante das energias desequilibradas de nossa mente,
Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam, ameaçadoras, sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. Tá? Então, olha só a explicação do Clarencio, né? Que quando a gente está aqui na matéria, o nosso corpo é uma benção, é um isolante, de certo modo, tá? É um isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Então, de certo modo, nos isola. Nós podemos até atrair certas presenças, podemos até sintonizar, mas o corpo, ele diminui muito dessa irradiação. Nos isola um pouco, tá? Tanto que eu conversei com espíritos, né, que estavam tentando prejudicar e tal, e eles falavam justamente sobre isso. Falaram, olha, vocês não sabem a importância do corpo físico de vocês. Vocês não sabem como o corpo físico protege vocês. O espírito me falava, né? Porque a gente não consegue fazer de tudo que a gente quer. A gente não tem um acesso total a vocês. Não é? E é o que o Clarencio está falando. É um certo isolante de energias desequilibradas da nossa mente e de certas influências espirituais também. Tá? Só que não em absoluto, né? Não em absoluto. Depende de nós mantermos um nível razoável de pensamento, de atitude, né? Você veja a Zumira, né? Ela entrou aqui no processo obsessivo, né? Mas não daria para afastar a Odila. Se afastasse a Odila ia ficar tão revoltada por se ver privada da oportunidade de prejudicar a Zumira, que as energias que ela irradiaria para a Zumira iam matar a Zumira. Olha que coisa interessante. É o que o Clarencio está falando, né? As energias desequilibradas da Odila, ela ficaria tão furiosa, e como ela está muito ligada vibratoriamente à Zumira, ela emitiria forças muito desequilibradas para a Zumira e poderia aniquilar a Zumira totalmente, tá? Então é preferível deixar as duas se degladiando ali, né? Mas que ainda era de consequências menores, tá? Afastar das duas seria um processo agressivo, um processo violento. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã, que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, olha a solução que o Clarencio aponta. É trazer a Odila a outros tipos de pensamento, né? Outro rumo à vontade dela, porque a vontade dela no momento é toda acabar com a Zumira, né? Eles precisam deslocar do centro mental da Odila para outros interesses, para outras aspirações. É isso que a gente costuma fazer nas reuniões mediúnicas, pessoal. Quem não está acostumado, quem não ouve, né, palestras ou tem informações, é isso que a gente faz nas ditas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas. Ao invés de afastar agressivamente, violentamente, expulsar os espíritos, não. A gente conversa com os espíritos que estão obsediando, né, tentando deslocar o centro da vontade deles para outros interesses. Às vezes um familiar que surge querendo conversar com ele, uma mãe que vem buscar um filho que está revoltado. Então aquilo desloca o pensamento agora, minha mãe, quanto tempo que eu não via minha mãe, né? Minha mãe desencarnada há muito tempo, tal. E aí a pessoa vai com a sua mãezinha,
E a mãezinha, oh meu filho, o que você está fazendo? Não faça isso, eu te ensinava a orar, eu te ajudava, tal. Aí o ânimo daquele espírito vai mudando, né? Então ele vai deixando o encarnado mais isento ali, né, para se recuperar. Enquanto ele vai cuidar da existência dele, fazer projetos novos, tá? Muitas vezes aquele ódio, aquele sentimento, ele vai precisar de muito tempo ainda para trabalhar dentro dele, mas pelo menos já vai ser sob os cuidados da sua mãezinha, ou de algum amigo, de algum parente, de algum conhecido, tá? Aí, perguntado aqui, não podemos começar exortando-a, conversando com ela, né, chamando ela à responsabilidade dela? A gente não pode fazer alguma coisa? Os dois queriam resolver já a situação de uma hora para outra, né? A gente iria fazer a mesma coisa. O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou o Hilário, admirado, né? O Hilário já queria puxar a orelha da Odila ali, queria censurá-la, né? Nada custa uma conversação de censura. Vamos ver o que o Clarence vai falar aqui, né? Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível, né? Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. A Zulmira estava ali abatida, né? Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Tá? Então, olha só a delicadeza, né, pessoal? Como que os espíritos são cuidadosos, amorosos, previdentes e sábios, né? Então, nem doçura prejudicial, nem energia contundente. É preciso que a atuação ali para a conversa com a Odila se dê de uma forma equilibrada, se dê de uma forma serena, com discernimento, para evitar choques e contra-choques que repercutiriam na Zulmira, tá? A Lucélia colocando aqui para a gente. Alê, o obsessor, uma vez socorrido na reunião mediúnica, ele ainda pode incorrer no mesmo erro e obsidiar novamente o mesmo. Pode. Ele, assim como nós, Lucélia, ele pode ter recaídas, né? Às vezes ele está perseguindo o encarnado há muito tempo, às vezes há várias encarnações, inclusive. E aí ele está na oportunidade de acabar com o encarnado, de prejudicá-lo e tal, e a gente consegue conversar com ele, algum parente vem buscá-lo e tal, e ele vai conversar, vai ouvir e tal. Mas isso não é garantia de que ele vai permanecer lá sendo socorrido. Às vezes ele está lá no meio dos tratamentos, começa a lembrar do encarnado. Desculpa. Começa a lembrar do encarnado, começa a subir o sangue de novo, sabe? Começa a ficar com raiva de novo, lembrando do passado, que é onde ele foi prejudicado, né? E olha que vê, ele volta para perto do encarnado de novo. Vira e mexe, eu converso com espíritos que vêm e voltam, que vão, né? E é progressivo mesmo, né? Não tem jeito, a natureza não dá saltos, né? Tá? E é como a gente, né? A gente tem altos e baixos, a gente às vezes retrocede, depois a gente avança um pouquinho mais, né? É assim. Vamos... então, só para terminar, o último, né? Última frase aqui, pessoal. Aí o Clarencio terminou aqui, né? A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém
que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Tá? Olha só. O Clarencio, veja bem, o Clarencio é ministro lá em nosso lar. Tá? Ele é um dos 72 ministros lá que dirigem a cidade de nosso lar. Tá? Imagina, é um dos que dirigem a cidade de nosso lar. E olha o que ele está dizendo, olha, a questão nessa casa é melindrosa, pessoal. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor. Caramba, então é alguém que tem mais amor do que o ministro ali, do que o Clarencio. Né? E você veja a humildade dele, percebendo até certas limitações dele e precisando de alguém com mais amor do que ele. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. E talvez ele não se sentisse capacitado nesse momento para essa tarefa, para esse tipo de conversa. Né? Interessante isso, né? Então ele vai pedir para outra pessoa, e nós vamos ver na semana que vem quem que ele vai chamar para conversar aqui com a Odila, para ver se consegue mudar o rumo do pensamento da Odila. Né? Interessante isso, né, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos fazer uma prece final. Já estamos no nosso horário, né? Hoje nós atrasamos um pouquinho devido a questões técnicas aí do Facebook, né? Mas nós vamos agradecer então a Jesus novamente pela oportunidade da oração, da leitura, da conversa com os amigos encarnados, do contato com os companheiros espirituais, e que todos aqueles que estão perto de nós neste momento, que estejam necessitados, possam sair mais aliviados, mais tranquilos, mais serenos, mais pacificados. Abençoa todos os lares que estão conosco, ligados, que todos sejam abençoados pela Tua presença. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença, pelo carinho, pela participação de todos, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Até mais. Lembrando que domingo, às 10 horas, nós temos estudo, tá? O Evangelho de Lucas na visão espírita. Todos estão convidados. Um abraço, pessoal.